Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos continuar nossos estudos sobre grandes navegações. Nós já vimos a primeira parte, que mostra um pouquinho dos fatores que levaram Portugal a se lançar aos mares, um pouquinho dos fatores dos europeus fazer essa grande investida aí, cada um na sua particularidade, cada um no seu motivo, formando aí todo um contexto histórico de final de Idade Média, início de Idade Moderna, formação das monarquias nacionais, o mercantilismo, poder dos reis, burguesia e assim por diante. E agora? Vamos começar a navegar? Vocês já ouviram falar de Cristóvão Colombo? Pedro Álvares Cabral? Já ouviram falar de Duarte Pacheco? São alguns nomes que nós vamos ver a partir de agora. Vamos começar agora as grandes navegações. Bons estudos, vamos viajar aí. Navegar é preciso, viver não é preciso. Grande Fernando Pessoa, que lá no começo do século passado já retratava um pouco o espírito dos portugueses. Vamos então entender, gente, vamos continuar aqui vendo de que forma que os europeus se avançaram para os mares de uma maneira geral. Bem, primeira coisa que a gente tem que entender é que quando os europeus saíram para os mares, eles fizeram uma navegação que a gente chama de cabotagem. O que é isso? É uma navegação costeira. Vejam, eles saíram navegando pela costa para que eles não se distanciassem muito da terra, porque havia todos aqueles medos que nós já retratamos anteriormente. Então, uma navegação de cabotagem é uma navegação pela costa. E eles iam, exploravam um pouco e voltavam, faziam seus mapas, iam, navegavam mais um pouco e voltavam. Não era uma navegação direta, de grandes distâncias. Eles sempre iam, exploravam, montavam as feitorias, que eram pontos de comércio, de comunicação, e voltavam para suas terras. Havia um medo que eles tinham, porque eles acreditavam que nas terras mais ao sul era o que eles chamavam de mar tenebroso. Eles acreditavam que as águas ferviam aqui. Então, ou seja, essas crenças e essa necessidade de se expandir vão se entrar em choque. Mas, com o passar do tempo, vai começar cada vez mais uma busca, um caminho para as Índias. Vamos começar então a grande corrida pelas Índias. Bem, primeiramente a gente tem que relembrar que as Índias eram um local onde que tinha muitas mercadorias, muitos produtos de interesse, principalmente da burguesia que comercializava. Apesar da Índia não ser somente esse território, mas toda essa região, vamos ter como referência aqui o território que hoje nós chamamos de Índia. Lembrando que na época nós tínhamos uma rota que era a rota que nós chamávamos de rotas terrestres. Essas rotas não poderia ser ultrapassada porque os muçulmanos já tinham bloqueado essa passagem. E ela era também de controle de genoveses e venezianos. A rota por mar também estava bloqueada devido aos muçulmanos terem ocupado esse território aqui. E agora? Qual caminho tomar? Eles poderiam pegar outros territórios? É aí que vai entrar um personagem muito importante para a gente. O primeiro dos grandes navegadores, pode anotar aí, chamado Bartolomeu Dias. Por que esse personagem vai ser importante? Dá uma olhadinha aqui na África. Ele vai ser o primeiro a fazer uma navegação de cabotagem, a conseguir chegar até aqui embaixo e contornar aqui. É esse local, que até então era conhecido como Cabo das Tormentas, ele vai conseguir passar, descobrir a passagem aqui e vai passar a se chamar Cabo da Boa Esperança. Então, Bartolomeu Dias entrou para a história como o primeiro navegador a conseguir passar no sul da África. Bem, enquanto isso, Portugal ia enriquecendo por aqui. E a Espanha? A Espanha não pode fazer esse trajeto, como já vimos, estava bloqueada pelos muçulmanos.
A Espanha também não pode fazer esse trajeto, porque os muçulmanos também já tinham controle aqui. A Espanha poderia fazer esse trajeto? Não, porque agora ela era controle de Portugal. Perante isso, qual vai ser a estratégia? Você poderia dizer, ir por cima? Será que dava para ir por cima? Não, gente, não dava. Primeiro porque é muito frio, é uma região muito gelada. E além disso, nós temos aqui em cima um predomínio dos vikings. Então, também não pode ir por esse território. Se não dá para fazer nenhuma dessas rotas aqui, o que a Espanha vai fazer? Comprar mais caro de Portugal? Comprar mais caro dos venezianos e genoveses? Ficar na mão dos muçulmanos? É aí que aparece um personagem na história, um personagem que muitos já devem ter ouvido falar dele. Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, ele já era um navegador conhecido, influente, e ele tinha uma teoria. A teoria dele é que a Terra não era plana, a Terra era redonda. Ele ia contra aquelas ideias que dizia que se chegasse a um determinado ponto, o mar iria acabar e ia cair tudo. Para ele, se nós saíssemos navegando sentido oeste, iria chegar no sentido leste, ou seja, chegaria-se nas Índias. Uma ideia que já existia, já não era uma ideia muito nova, porém ela era refutada, ou seja, ela não era aceita, porque não se sabia tamanho, não se sabia se realmente era, nunca ninguém supostamente teria feito, mas era uma ideia. Cristóvão Colombo chegou a morar em Portugal uma época, e ele não era levado muito a sério em Portugal. Foi aí que ele tenta, na Espanha, mostrar as suas ideias. A Espanha que não tinha muito o que fazer. Foi aí que, a princípio, também ele foi negado, até que entra uma personagem importante na história. A rainha católica Isabel de Castela. Ele, depois de ser rejeitado na Universidade de Salamanca, ele consegue apoio da rainha e consegue 3 embarcações, Santa Maria Pinteninha, para fazer a sua viagem com o objetivo de chegar nas Índias. Ele sai aqui do Porto de Palos no dia 3 de agosto de 1492, com esses barcos e algumas pessoas que ele conseguiu contratar. E ele viaja. E ele viajando, passando o tempo, ele chega nessas terras. Tá aqui. Para ele chegou nas Índias. Sim, na visão dele, ele tinha chegado nas Índias. Mas na verdade, ele chegava nas Bahamas, ele chegava na América Central. No dia 12 de outubro de 1492. Na verdade, o erro dele foi um erro de cálculo. Ele acreditava que a Europa era desse tamanho e a Ásia fosse muito maior. Então, para ele, o Oceano Atlântico era bem menor do que era, né? Na verdade, a Ásia ela é menor e só tem um pequeno paredão aqui, que era um continente que ele não sabia. Chegando aqui, ele encontra nativos. E é interessante que esses nativos já tinham uma história, uma lenda de alguns anos, que certa vez um grupo branco, altos, teriam chegado aqui. Segundo essa lenda, provavelmente eram os vikings, liderados por um tal de Leif Erikson. Ele teria chegado nessa região lá mais ou menos do ano 1000. E quando eles chegaram aqui, vindo pelo norte, surgiu uma lenda de que os deuses tinham vindo lá no ano 1000 e que eles voltariam. Ano de 1492, Cristóvão Colombo chega e eles acham o quê? Que quem tinha chegado é os deuses. Os nativos aqui
achavam que eram os deuses, e na verdade era Colombo com seus nativos que tinham chegado na América, o famoso descobrimento da América. Nossa, mas então já tinha chegado gente antes? Segundo muitos relatos, sim. Leif Erikson, um viking, já teria chegado antes aqui, lá durante a Idade Média. Cristóvão Colombo, depois disso, ainda teria feito mais 4 viagens por aqui. Ele não vai se dar tão bem nas outras, vai morrer desacreditado por questões de administração aqui na América, e ele morre acreditando que tinha chegado nas Índias. Começaram as navegações. Cristóvão Colombo, provavelmente vocês já ouviram falar dele, né? O famoso cara que descobriu a América. Tá aí, gente. Ele teria sido oficialmente o cara que chegou aqui no nosso território, suspeitando ou comprovando já de estudos antigos que a Terra não era redonda, já era um questionamento que se fazia na época. Mas com isso é muito interessante que Portugal, que até tinha uma exclusividade, um monopólio das rotas e das riquezas, começa a entrar e ter a Espanha como uma grande concorrente. E aí, Portugal vai aceitar? Como é que vai ficar agora essas rotas? Quem que vai lidar com o quê? E esse novo território? São as Índias? Para eles, sim. Para eles chegaram nas Índias. O que aconteceu? E as respostas de Portugal para essa nova descoberta, a gente vai ver agora. Acompanhe aí comigo as consequências das rotas de Cristóvão Colombo. Então agora nós vamos começar a ter alguns conflitos. Bem, por que nós vamos começar a ter alguns conflitos? Porque Portugal, que já tinha um controle da África, tem a concorrência agora de nada mais nada menos que a Espanha, por conta dessa nova rota, nesse novo caminho que Cristóvão Colombo descobriu, ou pelo menos completou, acreditando ter chegado nas Índias. Por que conflitos por territórios? Gente, havia uma legislação antiga que dividia o mundo entre Portugal e Espanha. Era um acordo chamado Tratado de Alcáçovas, de 1479. O que dizia esse acordo? Por conta das navegações que já começavam, e como Portugal e Espanha sempre foram muito rivais, eles entraram num acordo. O acordo é que todas as terras consideradas ao norte dessa linha, desse tratado aqui, seriam territórios espanhóis, terras a serem descobertas, né? Territórios ao norte aqui. E ao sul seriam de Portugal. Para Portugal isso era vantagem, por quê? Porque ele já estava dominando e controlando essas rotas aqui. Pois bem, esse acordo feito também dizia que todas as terras que fossem descobertas deveriam ser comunicadas ao outro. Ou seja, se Portugal descobrisse, tinha que avisar a Espanha. Se a Espanha descobrisse, teria que comunicar a Portugal. Só que se você observar, o território que eles chegaram está dentro do território que teoricamente seria de quem? De Portugal. Foi aí, perante essa situação, que a Espanha vai fazer um acordo com Portugal. Esse acordo dizia que as terras, ao invés de ser divididas no sentido aqui da horizontal, ele seria dividido no sentido da vertical. Foi aí que combinaram que dessa ilhinha iria se calcular uma certa distância e que, a partir daí, as terras que estivessem do lado esquerdo seria da Espanha e as terras do lado direito seria de Portugal, como era o interesse pela África. Esse acordo ficou conhecido como Bula Intercoetera. Por quê? Bula é um documento do Papa. Quem fez essa divisão, essa bula papal, a Bula Intercoetera, foi o Papa, que não queria ver duas nações irmãs brigando. Então acaba esse tratado e eles passam a ter esse tratado. É muito interessante que Portugal, pouco tempo depois, ele discorda desse tratado, dessa linha. E eles fazem uma reunião que, ao invés de ser a 100 léguas marítimas, eles querem 370 léguas marítimas. E faz com que essa linha que dividia o mundo entre
portugueses e espanhóis viesse para cá. Lembrando que o mundo é redondo na visão deles e que essa linha não é só aqui, né? Ela pegaria aqui e chegaria do outro lado. Lembrando que Portugal e Espanha também tinham interesses de terras nesta região. Por que a Espanha... por que Portugal aceita e pede, na verdade, para vir mais para cá? Será que ele conhecia essas terras? Só que esse tratado é um tratado do ano de 1494, chamado de Tratado de Tordesilhas. Eu já ouvi falar dele. Mas por que essa mudança? Você poderia dizer para mim, porque ele queria pegar o pedaço do Brasil. Mas o Brasil não é de 1500? A data não bate. Deixa essa informação, daqui a pouquinho a gente discute. Um detalhe importante. O território está sendo dividido entre espanhóis e portugueses. E aí entra a pergunta, os outros países vão concordar com isso? É lógico que não. É lógico. Eles não só não vão concordar, mesmo porque é uma divisão feita pela igreja, e muitos mais para frente não vão ser nem católicos, né, vão mudar de religião, e obviamente vão incentivar aí a pirataria. Para visualizar melhor, dá uma olhadinha aqui. O território ficou assim. Essa parte aqui de terras descobertas ou a serem descobertas seria de Portugal, e esse território seria de Espanha. Então, o Tratado de Tordesilhas foi esse acordo entre os dois países para dividir o mundo entre eles, para eles não brigarem. Simples, você pega o planeta Terra, divide no meio, parte um, parte para o outro, resolveu o problema. Vai falar isso para os franceses, ingleses, belgas e holandeses na época. Não vão concordar, né? Bem, e aí que eles acreditavam, então, que o Colombo tinha chegado nas Índias. E Portugal fala, poxa, mas se eles chegaram nas Índias, nós também devemos chegar. Porque eles estavam parados por aqui. É aí que entra um personagem muito importante na história. Vasco da Gama. 1498. E ele saiu com algumas embarcações aqui de Portugal no dia 8 de julho de 1497, e ele faz a viagem que chegou até as Índias. Aí sim, realmente nas Índias. É interessante que o Dom Manuel, ele manda o Vasco da Gama como seu representante. Né? O Vasco da Gama seria uma espécie de conselheiro do rei que viria aqui até as Índias. E chegando lá em Calicut, no dia 20 de maio de 1498, mas dá uma olhadinha no mapa. Eu falei até agora que eles faziam uma navegação por cabotagem. E aqui tem uma passagem mais aberta. Segundo muitos historiadores e geógrafos, Vasco da Gama conseguiu isso porque ele se aproveitou dos ventos, fazendo uma viagem mais rápida. Por isso que, pegando aqui, os ventos empurrariam com mais facilidade as navegações, diferente de se ele navegasse por aqui, que o vento iria dificultar essa navegação. Interessante que quando ele chega aqui, ele vai conversar com o chefe dos indianos, o que a gente chama de Samorim, e ele deu presentes tão pobres, ele deu coisas que lá tinha muita coisa, já tinha bastante, tecidos que para eles eram pobres, coisas simples. Inclusive deram uma imagem de santo para ele. E ele, achando que a imagem era de ouro, pelo menos, não resolveu muito, a imagem era de barro, e o Samorim ficou muito bravo com isso, porque não era a religião que ele queria riquezas. Segundo os relatos, Vasco da Gama, a tripulação dele chegou tão pobre que precisou de ajuda. Né? A tripulação mendigava pelas ruas aqui de Calicut. O Samorim, vendo que eles eram grupos muito pobres, como é que pode ser, né, representante de um rei famoso com toda aquela pobreza que eles estavam? Deixou eles voltarem, pegar um pouco das riquezas, e eles retornam. Ao retornar, fazem aqui o caminho normal e anunciam para Portugal que eles encontraram o caminho para chegar realmente às Índias, contornando a África.
falaram que não encontraram espanhóis nenhum também, né? Porque os espanhóis estavam na Índia, mas na verdade não era a Índia. Tá. É aí que, perante essa situação, era necessário ir para as Índias para pegar riquezas, para explorar, por bem ou por mal. E aí, nesse caso, que vai entrar um personagem famosíssimo para nós, um navegador chamado Pedro Álvares Cabral. Cabral sai com 13 embarcações com o objetivo de chegar nas Índias, fazer relações comerciais e quebrar lá o controle que estava na mão dos turcos otomanos, árabes e os italianos. Ele sai com 13 navios e ele vai então sair no dia 9 de março de 1500. Lembra que aqui o mundo está dividido, né? E ele sai fazendo o mesmo caminho do Vasco da Gama, que não estava nessa viagem. Lembra que ele foi mais aberto? Só que no meio do caminho ele esbarra numas terras até então consideradas desconhecidas. 22 de abril de 1500, eles avistam um monte, era véspera de Páscoa. Dão o nome de Monte Pascoal. E eles atracam aqui. Viram uma população de gente nuas. A princípio acharam que era uma ilha. Deram o nome de Ilha de Veracruz. Depois viram que não era uma ilha, era uma terra grandiosa. Deram o nome de Terra de Santa Cruz. E por fim, procurando o ouro, que era o que eles queriam, né? Não encontraram, mas viram que a maior riqueza que tinha no local era uma madeira muito usada em Portugal chamada Brasil. Deram o nome de Brasil. Mas aqui tem uma pergunta. Será que ele veio para cá porque ele se perdeu nas correntes marítimas? Será que quando ele veio para cá, ele veio já sabendo? Bem, o relato que se tem é que quando chegou aqui, eles voltaram, né, ou melhor, eles não, um grupo de navegadores voltaram para Portugal, levando a notícia do achamento de uma nova terra. É aí que entra um dos documentos mais importantes, que é a carta de Pero Vaz de Caminha, dizendo exatamente o que tinha acontecido. Bem, muitos historiadores consideram que isso foi sem querer. Mas para outros, e para a historiografia do modo geral, já se conhecia essas terras. Bem, vamos ver isso já já. O importante é que ele ficou alguns dias aqui, mas a função dele era ir aonde? Às Índias. E ele vai. Como, chegando aqui, a relação não foi muito boa, porque já não tinha sido muito boa da última vez, as situações complicaram e houve guerra. Calicut foi bombardeada, a relação de paz que era para ter sido feita não foi. A missão de Cabral, de um modo geral, foi trágica. O próprio Pero Vaz de Caminha morreu aqui em batalha. Foi uma situação muito crítica. Cabral entra para a história, então, como tendo sido aquele que bombardeou, que destruiu, que teve aquilo que era para ser relações diplomáticas, acabou não sendo tão diplomática, acabou sendo uma tragédia muito séria. Mas geralmente a gente só vê Cabral aqui, né? Mas será que ele conhecia essas terras? É uma pergunta que fica para nós aí. Algumas questões a gente tem que questionar. Primeiro, Colombo já dizia que tinha terras ao sul. Esse é o primeiro ponto, então já sabia-se que tinha terras. Outro detalhe, o próprio Tratado de Tordesilhas. Por que será que o tratado foi trazido para cá? Tem um mapa, chamado Mapa de Cantine, demonstra bem as rotas que já tinham sido feitas já no ano de 1502. Vejam, esse é o Nordeste, esse é o mapa mais antigo que já relata o Brasil. É meio estranho, como que em tão pouco tempo já se tivesse um detalhe tão grande aqui da costa brasileira. Mas um certo Duarte Pacheco é que entra na história. Segundo a história, ele teria escrito um documento já em 1498 dizendo que essas terras já tinham sido descobertas e passadas por eles. Esse documento
de uma forma bem resumida, ela está aqui, dizendo que ele já tinha chegado numa terra que era bastante povoada, numa terra que tinha achado nela um fino Brasil. O que é esse fino Brasil? Ah, é uma madeira avermelhada que já se conhecia. Então, quer dizer, se ele diz isso já no ano de 1498, consequentemente, ele já conhecia as terras. Mas por que não se conta? Porque provavelmente ele chegou em território que estava nas mãos dos espanhóis. E eles não poderiam contar, porque senão poderia ficar pro lado da Espanha. Com isso, Portugal começa a explorar cada vez mais os territórios. Todo mundo já ouviu falar aquela perguntinha? Quem descobriu o Brasil? Ah, Pedro Álvares Cabral. Hoje a gente já não pode concordar com isso. Duarte Pacheco seria um dos personagens mais ocultos aí da história do Brasil, que ainda tem muitos estudos para serem feitos, que provavelmente ele teria chegado lá na região do Pará 2 anos antes. Sem contar que já outros personagens já teriam chegado no nosso território antes disso, até mesmo, ou na mesma época. O que se tem praticamente quase que certeza é que não foi Cabral o primeiro, mas foi o primeiro a oficializar, a legitimar. Outra coisa, veio de propósito? Já conheciam essas terras? Ou simplesmente se perdeu pelas rotas que era do Vasco da Gama? A história já está começando a entender que eles já conheciam essas terras. Já conheciam. Bem, independente disso, uma nova terra foi descoberta para os europeus. Um território que a gente vai chamar de Brasil. Dia 22 de abril de 1500. Agora, e aí? Será que essas navegações vão se encerrar por aqui? Chegou, já descobriu? Peraí, eles não achavam que eram as Índias? E aí? Vamos ver. Como é que eles vão perceber que na verdade não eram as Índias, mas um novo continente? Começa então uma exploração do território para descobrir até que ponto agora que essas terras eram ou não novas, se eram territórios a serem descobertos ou não. Foi aí que Portugal começa a explorar as terras, contratando um navegador experiente chamado Américo Vespúcio. 1501. Ele já primeiramente fez uma viagem onde que ele teria chegado até que a região onde é o norte do Brasil, até a região da Venezuela, vindo pela América Central, e depois ele faz uma viagem mais longa, indo inclusive até a região da Argentina. As notícias que chegam na Europa é que ele teria dito que não era esse território as Índias, mas uma nova terra. Essa carta, escrita a um Médici, uma família importante de burgueses na época, diz que tem vários motivos que ele diz que esse território é um continente. Peraí, continente? E por que tem o nome de América? Tem um outro documento interessante que ele mostra isso, onde ele diz aqui que todos os continentes já têm nome, e nomes de mulheres: Europa, Ásia, África. Então não haveria problema de chamar essas terras de Amérigo ou América, em honra a esse personagem, aquele que viu que não era a Índia, mas que era um novo continente. O mapa que pela primeira vez vai aparecer com a América é esse aqui. Vejam, esse era o mapa. Perceba que só tem um lado, mas é o primeiro mapa que vai chegar como sendo terras de Américo ou terras de Américo. Por isso América. E o Colombo? Pois é, gente, o Colombo fica esquecido por muitos anos na história. O único país que vai homenagear Cristóvão Colombo vai ser a Colômbia. E o continente vai ficar como continente americano em homenagem a Américo Vespúcio. Mas espera aí, se aqui é um continente, a Terra é ou não é redonda? Espera aí, porque se aqui é um continente, eles acreditavam que tinham chegado aqui, então é ou não é?
Bem, quem vai responder isso pra gente vai ser um outro navegador chamado Fernão de Magalhães. Ele foi contratado pelos portugueses, apesar de ser espanhol, para fazer a primeira viagem de circunnavegação do planeta. Ele vai vir aqui, vai atravessar aqui embaixo pela primeira vez, tanto é que até hoje aqui embaixo é conhecido como Estreito de Magalhães. Olhem a data, ele saiu no dia 20 de setembro de 1519, 265 homens. Ele chega nessa região e aqui há um combate muito sério nas Filipinas e o próprio Fernão de Magalhães morre. Quem assume vai ser um dos seus aliados, Sebastián Elcano, já em 1522. E ele completa a nossa viagem chegando chegando na Europa no dia 7 de setembro de 1522. Ou seja, praticamente 3 anos de viagem. Saiu com 265, voltou com 17 homens. Comprovava-se então que a Terra é redonda por essa viagem que foi feita. Bem, o que nós temos então que entender aí? Primeiro que as navegações não foi feito por uma pessoa ou apenas por um grupo de pessoas. Ela tem um grupo muito maiores que às vezes a gente não fala na história, que são marinheiros, que são ajudantes, tradutores, personagens que às vezes a história esconde um pouco, mas que todos deixaram coisas muito importantes para a gente e que vai mudar o mundo, vai ligar o mundo. Seria um primeiro processo de globalização do planeta. Com base nisso, a gente tem que entender que essa navegação ela vai tirar um pouco o comércio que estava focado no Mediterrâneo e o comércio vai passar para o Atlântico. Primeiro ponto importante. Segundo ponto, que o feudalismo que já estava acabando vai piorar mais ainda, porque o capitalismo vai aumentar, porque agora você tem novas terras para explorar, novos locais para arrancar ouro e tudo mais. Outro detalhe, o rei, esse que estava patrocinando e vai patrocinar cada vez mais as obras, cada vez vai ficar mais rico. E como eu disse, o início da globalização, o início onde que os mundos aos poucos vão se conectar através dos mares. Além disso, temos aí o surgimento de duas superpotências, que são elas Portugal e Espanha, países que vão dominar por muito tempo. Uma burguesia que cada vez mais vai enriquecer muito, muito. E um choque cultural muito forte entre o europeu e o índio. Vejam, quem é estranho para quem? Os dois. Além do que, tcharam, o Brasil entra dentro do contexto da Europa. O Brasil passa a existir para os europeus. O Brasil sempre existiu, mas agora para os europeus. Com vocês, essas foram as grandes navegações. Terminando então as grandes navegações, esse período da história tão importante que vai conectar os mundos. O mundo não vai ser o mesmo depois das grandes navegações. O mundo não tem que ser, o mundo não vai conseguir ser o mesmo depois de conectar tantos povos por tantos objetivos, seja pelas partes positivas como partes negativas. As grandes navegações é uma das matérias mais importantes, pois ela conecta mundos. Espero que vocês tenham entendido. Obrigadão, gente. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.